Então, a gente está começando hoje é o marco inicial de um P&D de aperfeiçoamentos regulatórios para a introdução de uma bolsa de energia e de uma clearing no Brasil. E hoje a gente vai fazer uma apresentação do projeto para relembrar para as pessoas e para apresentar para quem não conhece o que a gente vai estar fazendo nos próximos 21 meses. Os marcos principais do cronograma e as ferramentas de colaboração que a gente vai usar para manter as pessoas que estão em tantos lugares diferentes trabalhando de forma produtiva. Tem gente, como eu falei, tem gente em Portugal, nos Estados Unidos, no sul do Brasil, em Brasília, em São Paulo e no Rio. Então, nós estamos muito espalhados, a gente tem que usar as ferramentas da internet, a gente possivelmente nunca vamos nos encontrar fisicamente todos ao mesmo tempo. Então, o sumário é simples, a agenda hoje ela é simples. Primeiro, vamos lembrar qual é o problema que a gente pretende resolver, né? Depois, como é que nós vamos desenvolver trabalhos e o macrocronograma dos trabalhos. Depois, a gente vai fazer uma videoconferência com cada uma das equipes para detalhar quais são as atividades de cada uma das subequipes. Mas aqui não faz sentido a gente perder tempo com muito detalhe de coisas que são específicas de cada time de trabalho. E no final a gente vai falar um pouquinho mais das ferramentas de colaboração via internet que a gente vai estar usando. Então vamos lá. Qual é o problema que a gente pretende resolver, né? O problema que a gente pretende resolver é um problema da fragilidade financeira do mercado atacadista de energia, né? A gente vem no Brasil uma crise que já dura muitos anos. A crise ela veio acompanhando um problema hidrológico, começou no final de 2012. Tendo problemas em 2013 e até hoje estamos muito longe de superá-los. A gente tem não só uma crise no mercado atacadista, como uma convicção da nossa parte de que a gente tem uma infraestrutura de mercado para o mercado de energia muito aquém do que o Brasil pode oferecer. E isso é ruim para o mercado de energia. Isso é muito ruim, sobretudo na medida em que, aparentemente, o vento dos tempos, o sinal dos tempos, no mercado, na comercialização de energia, e a gente tem hoje em dia um mercado com uma infraestrutura muito frágil financeiramente. Quem é credor não sabe se vai receber, muitas vezes quem é devedor não paga. Os contratos até que funcionam bem, mas a parte da CCE não funciona bem. E não funciona bem há vários anos. E o passo que tem que ser dado, que deve ser dado para o desenvolvimento do mercado, eu acho que passa por uma infraestrutura de mercado robusta, onde não existe inadimplência, onde você consiga gerir risco, com certeza de que se você é credor vai receber, se você é devedor você vai ter que pagar mesmo que você não queira. Não vai conseguir não pagar. Se você não pagar, alguém vai pagar por você. As infraestruturas que a gente tem no mercado brasileiro. Então, qual é a proposta do projeto? Estudar e desenvolver propostas de alterações regulatórias para tornar o mercado de energia robusto através da utilização das infraestruturas do mercado financeiro e da regulação financeira. Então, hoje em dia, a gente tem um mercado atacadista de energia que ele é regulado pela Lei de Comercialização de Energia Elétrica e pela ANEEL. A Lei de Comercialização de Energia Elétrica ela dá à ANEEL o poder de gerir todos os aspectos da comercialização de energia no atacado, inclusive os pagamentos e a gestão de garantias. A proposta e isso daí é uma coisa um pouco paradoxal, porque a gente tem um mercado que funciona muito mal, o mercado de energia no atacado funciona muito mal no Brasil, num dos países que tem uma regulação financeira e infraestruturas do mercado financeiro que estão seguramente entre as mais desenvolvidas do mundo, né? Então, a gente tem a Bolsa brasileira, as clearings brasileiras, o sistema de pagamentos que garante as transações com câmbio, com títulos públicos, com títulos privados, com derivativos, com bolsas,
Todas essas instituições são chamadas do mercado financeiro. São as clearings, hoje em dia é uma clearing só, a gente juntou as clearings, todas as bolsas de mercadorias, todos os sistemas de transações, seja os sistemas de pagamento para fazer TED, até o sistema de câmbio, o sistema de juros, os derivativos financeiros, os derivativos, as bolsas de commodities, isso tudo no Brasil é muito sólido. Só que a gente tem, no caso da energia, uma commodity, mas essa commodity, ela é commodity que não é transacionada numa bolsa de commodities, ela é transacionada num ambiente especial regulado pela ANEEL. Então, a ideia é, vamos fazer energia ser transacionada no mercado, no padrão dos mercados brasileiros, né? Isso implica, na prática, a comercialização de energia em bolsa, com pagamentos e garantias geridos por uma clearing. Então, a ideia é passar do modelo atual, onde todos os contratos são bilaterais, com garantias bilaterais, e com conciliação de diferenças entre os contratos existentes e as medições, seja de consumo, seja de geração, a conciliação feita através da CCE, mediante um desenho financeiramente bastante fraco. E que deu no que deu. A gente tem, por questão de ações judiciais, a gente tem um mercado na CCE, uma inadimplência já endêmica, já há muitos anos, uma inadimplência muito grande, né? Então, qual é o histórico? Vamos fazer um pouco de histórico dessa crise, aonde a gente chegou, que é o problema que a gente quer resolver. O histórico começa em outubro de 2012. Em outubro de 2012, o Operador Nacional do Sistema despacha todas as térmicas ao mesmo tempo. E, com algumas interrupções e algumas variações, até hoje, nós já estamos no final de 2018, nós estamos em outubro de 2018, já são muitos anos. Nesse período inteiro, nós tivemos, na média, uma introdução com um despacho intenso do parque térmico. Inclusive, na maior parte do tempo, de usinas com custos variáveis muito elevados. A gente veio despachando seguidamente usinas a óleo, óleo diesel, óleo na base do sistema continuamente, o que representa um custo de operação elevado. Mas mais do que isso, a relação de diferença, o PLD tem sido, em média, muito alto. Momentos até, por exemplo, no início desse ano, mas se você pega 2012 para cá, a média acima do preço da energia nova, praticamente o tempo todo, com algumas exceções. Então, a gente vem em um período muito ruim, muito longo de hidrologia ruim e de preços de curto prazo, PLD, muito altos. Com esse preço de curto prazo muito altos, a contabilização da CCE passou a envolver montantes financeiros bilionários quase todos os meses. Então, quase todos os meses, você tem contabilizações, mesmo excluindo a inadimplência, bilionárias que nunca tinham sido verificadas antes, né? Isso tem uma série de razões, a gente vai, hoje aqui eu não vou entrar muito em detalhes, mas já na próxima videoconferência a gente vai trazer o funcionamento do desenho comercial brasileiro e vai entender por que a CCE, que é o mercado de conciliação de diferenças, passou a girar tanto dinheiro durante a crise hidrológica, né? Então, a contabilização passou a gerar recursos muito elevados. Essa contabilização e a liquidação financeira associada a ela, que acontece na CCE, ela passou a ser um foco de problema. O desenho de garantias e de pagamentos não funcionou bem e, sobretudo, as regras de comercialização que vão dar origem à contabilização da CCE, elas passaram a ser sistematicamente questionadas pelos agentes na justiça, o que gerou uma inadimplência protegida liminares por decisões judiciais liminares, né? Então, essa é o foco da crise, né? Nessa crise, muitas agentes apresentaram dificuldades em honrar os compromissos
de curto prazo com a compra de energia. Compromissos de curto prazo, basicamente, são contratos de curto prazo, são as obrigações na CCE, e são, eventualmente, no caso das distribuidoras, também a compra de combustível nos contratos por disponibilidade, também são compromissos de curto prazo. Então, durante a crise, praticamente todos os agentes, ou muitos agentes, em momentos diferentes, tiveram grandes dificuldades para honrar os seus compromissos de curto prazo com a compra de energia. Isso começou, na verdade, com as distribuidoras. Lá para 2013, 2014, as distribuidoras tiveram um salto nos custos de curto prazo, tanto nos contratos por disponibilidade, que passaram a exigir pagamento de combustível. O contrato por disponibilidade é um contrato onde você paga como se fosse um aluguel da usina. Então, tem uma despesa fixa, a distribuidora tem uma despesa fixa e tem uma despesa variável com combustível quando gera. Como todas as termoelétricas passaram a gerar, está muito grande de combustíveis, no momento em que as distribuidoras não tinham, por uma série de razões, que não é o caso aqui ainda de citar, as distribuidoras, além de pagar os combustíveis, elas não tinham contratos suficientes para rastrear o consumo. Ou seja, no mecanismo de conciliação de diferenças, as grandes devedoras, no primeiro momento, ali 2013, 2014, eram as distribuidoras, elas não tinham tarifa. A tarifa era, na época, reajustada apenas anualmente, elas não tinham tarifa para pagar a conta. E não adiantava reajustar a tarifa, porque a tarifa só pode ser reajustada pela legislação uma vez por ano, porque no mês seguinte o cara já tinha uma conta de um tamanho tal que ele não tinha como pagar. Então, a partir disso, vieram uma série de inovações regulatórias para manter o mercado solvente, para manter o mercado girando. Primeiro foram aportes do Tesouro, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, que é uma conta que gera um encargo do modelo brasileiro, que teria, na verdade, outra finalidade no primeiro momento, mas ela foi usada para o Tesouro suportar, no primeiro momento, as distribuidoras a pagarem os custos de curto prazo de energia e evitar uma inadimplência, porque as distribuidoras não apresentam garantias proporcionais àquilo que elas têm, eventualmente, de débito. Chegando o Maca aqui, que foi para outro endereço. Estamos aqui na videoconferência já. Então, a gente teve, dentro das inovações regulatórias, primeiro foram os empréstimos bancários, primeiro foi o aporte do Tesouro, depois a gente teve empréstimos bancários bilionários via CCE, o Tesouro deixou de aportar dinheiro para as distribuidoras, e os bancos passaram, eu acho que mais de 20 bilhões de empréstimos em várias tranches, para suportar as distribuidoras, ou seja, a CCE captou empréstimos, esses empréstimos suportaram pagamentos, débitos das distribuidoras, e esses empréstimos foram lastreados em aumentos futuros da conta de luz. A conta de luz, nos últimos anos, em parte, ela está mais alta para pagar esses empréstimos de 2014, basicamente, empréstimos bancários da CCE. Nada disso existia, não estava previsto aportes ao Tesouro, não estava previsto empréstimos bancários. E outra coisa que se fez, se eu não me engano, foi no final de 2014, se baixou o teto do PLD, aumentou o piso e abaixou o teto. O PLD é extremamente volátil, ele tinha um piso bastante elevado, na faixa de 800 e tantos reais, o que hoje em dia daria uns 300 e tantos dólares. Na época, eu acho que eram mais em dólares. E o teto baixou um pouco mais da metade. E isso diminui o risco no mercado de conciliação de diferenças. E, na sequência, se criou as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias são uma forma de fazer reajuste mensal da conta de luz. A conta de luz, que só era anualmente, continua a ser reajustada anualmente, mas ela tem um acréscimo. Ela tem um acréscimo a cada mês de acordo com a situação hidrológica, de acordo com o despacho das termoelétricas. Isso permite casar de uma forma mais fina as despesas das receitas com as distribuidoras, e isso resolveu boa parte dos problemas de descasamento de fluxo de caixa das distribuidoras. Então,
Ou seja, teve um grande ativismo do governo em tentar suportar, sobretudo o mercado regulado, que é onde o governo tem, de fato, a capacidade de agir e de fazer mudanças regulatórias, reestruturando o mercado, mas isso aí não impediu, no fundo, o objetivo era manter o mercado solvente, isso não impediu uma deterioração da situação do mercado. Lá para 2015, sobretudo, agentes sem tarifa regulada também passaram a ser afetados. No primeiro momento eram as distribuidoras. As distribuidoras têm tarifa regulada, as distribuidoras foram as grandes afetadas até 2014. Não foram as únicas, não, mas foram as grandes afetadas. A partir de 2015, isso já vinha de antes, mas se agrava em 2015, as hidrelétricas passaram a ter custos de curto prazo elevados, com déficit de geração. Os contratos das hidrelétricas, eles são, na verdade, eles eram contratos onde você vende uma quantidade física fixa de energia e você tem que entregar essa quantidade de energia não produzida por você mesmo, mas correspondente ao seu quinhão, ou quinhão da sua hidrelétrica na produção de todo o sistema hídrico. O problema é que, com a seca muito prolongada, o sistema hídrico como um todo passou a produzir muito pouca energia e essa energia dividida, rateada entre as hidrelétricas, que todas elas passaram a ter déficit de geração com relação à energia que elas podem contratar. E isso deu déficits pesados. As hidrelétricas passaram, em 2015, a ser as grandes devedoras do mercado de curto prazo e não mais as distribuidoras como era para 2014. Então, o que aconteceu? Esses agentes que não têm tarifa regulada recorreram à justiça questionando as regras de comercialização. Sabe, não, essas regras de comercialização aqui, que não estão nos contratos, é isso que os agentes disseram, os geradores hídricos, isso aí não está no contrato. O contrato de venda de energia tem uma cláusula de adesão à convenção de comercialização da ANEEL, e na convenção de comercialização você aprova as regras de comercialização, e essas regras de comercialização que não estão no contrato, processadas pela CCE, geraram, nesse caso, débitos multimilionários para muitos agentes que questionaram essas regras na justiça. Com ou sem razão, não cabe aqui fazer o juízo de valor, mas o fato é que eles conseguiram obter liminares dispensando-os de pagar os débitos na CCE, ou seja, a CCE apurava um débito contra, em primeiro momento, as distribuidoras, e no segundo momento, sobretudo, contra os geradores hídricos, e eles conseguiram decisões liminares na justiça dispensando de pagar, impedindo a CCE de acionar os mecanismos que estão previstos quando o agente se torna inadimplente na CCE. O problema das hidrelétricas foi, sem dúvida, maior, mas não foi o único. Alguns projetos em atraso também tiveram problemas seríssimos. Eles venderam energia, atrasaram a entrada em operação, e no momento da entrada, que deveria ter ocorrido a entrada em operação, os preços de curto prazo tinham explodido a níveis inacreditavelmente elevados, e por um período longo. Então, em 3, 4 meses de atraso, que no princípio não é uma coisa absurda para uma grande obra de infraestrutura, o cara já tinha um prejuízo catastrófico. Geradores térmicos também tiveram a quebra da Eneva, que é um grande gerador térmico, que tinha projetos entrando nessa época em operação, que foi ótimo para o sistema, porque eles trouxeram mais geração térmica que não depende da hidrologia. A Eneva ela acabou entrando em recuperação judicial, em boa parte devido ao atraso, também por problemas de indisponibilidade de equipamentos que tinham acabado de entrar em operação e foram exigidos ao máximo. Mas o fato é que, independente de atraso ou não, vários geradores térmicos e outros tiveram problemas na disponibilidade de equipamento e também sofreram pressão financeira intensa. A térmica contratada por disponibilidade, é o famoso ADOMP, né? Ela precisa gerar a energia que está contratada, sob pena de pagar ao PLD a energia que ela deveria ter gerado e não gerou. Como o PLD estava muito elevado,
e a receita fixa dessas usinas é relativamente baixa, qualquer 5% de diferença já era uma montanha de dinheiro. Então, esses agentes com projetos em atraso e geradores térmicos com problema de disponibilidade também entraram na justiça pedindo proteção judicial com maior ou menor sucesso. Mas o pior problema mesmo, que esse realmente afetou o mercado, foram as liminares dos geradores hídricos. O maior problema para o mercado, os problemas dos geradores térmicos, para eles mesmos, e dos projetos em atraso, foram muito elevados em função dos preços de curto prazo elevados. Com isso, as liquidações da CCE passaram a apresentar uma inadimplência altíssima. Essa inadimplência vinha de onde? Os devedores que estavam, a cada mês, protegidos por liminares, ficavam isentos de honrar seus débitos. Então, todo mundo que tinha liminar, não importa qual fosse a origem da liminar, a maior parte de geradores hídricos, eles não precisavam honrar seus débitos. E, por outro lado, os credores, muitos deles também procuraram na justiça liminares para ficarem isentos do rateio da inadimplência. Isso aqui convém explicar melhor. Como é que funciona a CCE? Ela tem, no fundo, um esquema de compartilhamento de risco. A CCE ela tem o registro de todos os contratos de energia, todos os contratos de energia válidos estão registrados na CCE, e ela tem também um sistema de medições. Ela compara os contratos com as medições. Quem tiver, por exemplo, um consumidor, que tiver naquele mês um contrato para 100, mas ele consumiu apenas 90, ele automaticamente fica credor na diferença. Ele vira credor daqueles 10 ao PLD. Ele ficou credor, alguém ficou devedor. Né? E no mês faz uma contabilização, na verdade, no início do mês seguinte, faz uma contabilização, existe uma data de liquidação, existe todo um processo, que não vem ao caso aqui nesse momento entrar em detalhe, mas tem uma data da liquidação. Nessa data, todos os devedores depositam numa conta centralizadora o valor dos seus débitos, já calculados e informados pela CCE. O banco que administra essa conta, ele recebe previamente da CCE um mapa de quem tem que pagar quanto e de quem tem que receber quanto. E no dia seguinte ao depósito por parte dos credores, por parte dos devedores, os credores são creditados pelo banco dos valores que lhes são devidos. Em havendo inadimplência, essa inadimplência é rateada proporcionalmente entre os credores. Então, se você tem, em princípio, uma inadimplência, não importa qual seja a razão, essa inadimplência, são devedores que não pagaram, ela implica em que os credores não recebem tudo que eles têm a receber. É um sistema multilateral, eles não recebem tudo aquilo que têm a receber. Pois bem, alguns credores disseram, poxa, eu nem sou parte na ação da justiça que disse que o cara não tinha que pagar o débito. Se eu nem sou parte nessa ação, meu. Razão ou não ele tenha com isso, o fato é que o juiz que aceitou e protegeu algumas classes de agentes de terem rateio da inadimplência. Além disso, a gente também teve inadimplência por insuficiência de recursos pura e simples, muito menor do que as comunidades, valores muito menor, mas é muita coisa. Tem valores em alguns meses bilionários, em outros dezenas ou centenas de milhões, que também são rateados se o sujeito tiver protegido por uma liminar. Então, a gente teve recentemente problemas com inadimplência pura e simples, inadimplência por insuficiência de recursos, por não pagamento, não protegidos liminar, notadamente por distribuidoras com problemas financeiros. Então, a gente teve inadimplência por todos os lados. O que acontece no final é que, lá pelas tantas, o mercado travou, você tinha os pagamentos feitos por agentes devedores não protegidos por liminares, eles eram em montante inferior ao crédito dos agentes que estavam protegidos do rateio da inadimplência, por decisão judicial. Então,
chegou um momento que o mercado parou por absoluta falta de condição financeira de cumprir as próprias decisões judiciais de uma forma limpa. Hoje em dia não estamos assim, mas de qualquer maneira os credores que não estão protegidos por liminares, eles vêm recebendo apenas uma pequena fração dos seus créditos. E o resto fica um débito. Um débito aí de bilhões, aos quais os agentes credores, naturalmente, eles têm direito a receber. Vão receber um dia, se Deus quiser, mas receber que é bom, não recebem. Recebem apenas mensalmente uma parte. Em 2015, o governo propôs, para ver se resolvia, a principal questão, que era a repactuação, que era as liminares das elétricas, ele propôs a tal de repactuação do risco hidrológico, foi proposta em 2015, os contratos foram aditivados, foram assinados, na verdade, em 2016. E isso funcionou bastante bem com geradores hídricos, com contratos com mercado regulado. O que era essa repactuação? Os geradores hídricos que tiveram débitos gigantescos na crise hidrológica, que entendiam, de forma certa, errada, não importa, entendiam que esses valores não deveriam ser cobrados, foi-lhes oferecida a possibilidade de transferir o risco hidrológico retroativamente, a início de 2015, para o consumidor. É como, um pouco assim como se você tivesse um seguro de um carro, que você oferece o seguro para um carro que já foi roubado. Né? Então, já tinha acontecido uma parte do problema, você transfere o risco para o consumidor, inclusive retroativamente, para trás e para frente, mas pede um desconto, ou seja, os contratos com o mercado regulado tiveram que ter os seus montantes de pagamento mensal fixo reduzidos para acontecer a repactuação do risco hidrológico. E se exigiu também dos geradores repactuando o risco hidrológico a retirada de ações na justiça. Isso deu uma grande desestressada na ocasião, retirando uma grande parte das ações judiciais. Sobrou, porém, uma parte. E o que a gente tem, o retrato, pegamos ontem isso lá no site da CCE, a última contabilização que constava lá no informe mensal da CCE era relativa ainda à contabilização de agosto. A gente deve ter a de setembro publicada. A contabilização é no mês seguinte, né? E a liquidação alguns dias depois da contabilização. Então, você tinha em agosto uma inadimplência de 12,4 bilhões, o que é dinheiro em qualquer lugar do mundo, né? 12,4 bilhões. Se fossem euros, o euro deve estar uns 4, isso aí seriam 3 bilhões de euros e alguma coisa. Desses, isso é contabilizado, né? O que foi contabilizado a 12 bilhões de reais e foi pago 1,92 bilhões. Você pagou nem 20% do valor contabilizado. A inadimplência foi 10 bi. É muito dinheiro. Desses 10 bi e meio, você teve quase 9 relativo a geradores hídricos com vendas ao mercado livre, protegidos em liminares essas que já estão aí rolando, muitas delas há anos. Caça uma liminar, depois tem outra, agora o STJ cassou uma liminar da APIN, que é uma liminar importante, então eles vão ser obrigados a colocar os valores desse ano, pelo menos em dia, os débitos pregressos ainda está na justiça. Então a gente tem uma grande confusão aqui no mercado de energia, uma grande fragilidade financeira. Isso não é um mercado que seja funcional, não pode se dizer que seja funcional. E o fato de ele ser tão vulnerável à contestação judicial indica de que mesmo você resolvendo esse problema de curto prazo, ainda você vai ter problemas no futuro. É o diagnóstico que a gente fez e que a gente vai ter, vamos detalhar, a gente vai ter oportunidade ainda nessa fase inicial, onde as equipes ainda não vão estar propriamente produzindo muita coisa, mas vão estar fazendo, as subequipes, vão estar fazendo um nivelamento dos conceitos. A gente tem no GESEL muita coisa escrita, material, apresentação, texto em português, em inglês sobre isso. A gente vai fazer algumas sessões de nivelamento nesse primeiro mês e meio do projeto, digamos assim. A gente vai voltar a isso aqui, mas só apresentando o projeto, não é o diagnóstico.
Em primeiro lugar, as regras que é chamada aqui no Brasil de mercado de curto prazo. Vocês vão ver que onde eu consigo atualmente, isso é eu, Roberto, onde eu consigo, eu omito o nome verdadeiro do mecanismo de conciliação de diferenças. O nome verdadeiro é o mercado de curto prazo da CCE. Eu omito deliberadamente esse nome porque o mercado de curto prazo não é um mercado. O mercado você compra porque quer o preço que você aceita e você vende porque você quer o preço que você aceita. O mercado de curto prazo ele não é um mercado, ele é um mecanismo. A CCE ela compara os contratos com as medições, valora a diferença ao PLD e manda uma conta. E isso não é um mecanismo de mercado, é um mecanismo em que você está lidando com um descasamento que no nosso modelo é estrutural, que todos os mercados de energia têm mecanismos de conciliação de diferença, mas o modelo brasileiro, particularmente, é extremamente importante sistemicamente, e essa importância sistêmica, na verdade, virou um risco sistêmico que a gente precisa contribuir para eliminar. Então, essa regra de comercialização, recapitulando, elas têm um risco muito elevado no mecanismo de conciliação de diferenças. Os contratos podem ser até considerados pouco arriscados, olhando-os em si, mas olhando as diferenças deles, eles se mostraram muito elevados, e o foco disso é o mecanismo de conciliação de diferenças. Por outro lado, esse é o segundo ponto, a CCE tem um sistema de pagamentos e garantias extremamente frágil. A CCE, bom, isso aí não precisa nem explicar, né? Quem tem um débito da ordem de 10 bi é porque tem um sistema de pagamentos e garantias frágil. Mas uma parte é decisão judicial. Mas o que não é decisão judicial já é uma coisa enorme. E mesmo assim, um sistema realmente robusto, você não vê, por exemplo, alguém temendo não receber por uma venda de um título público. Isso não existe. Isso é uma transação considerada livre de risco, ou por uma venda de um título privado, uma venda de uma ação. Os pagamentos no sistema financeiro brasileiro, eles são pagamentos seguros. E as garantias são, de uma forma geral, extremamente robustas. Não é o que a gente tem no setor elétrico, na parte relativa às diferenças na CCE. Por quê? Porque os agentes podem, em muitas situações, em algumas situações importantes, eles podem abrir posições sem apresentar garantias. Ou seja, você pode vender sem ter garantia. Por exemplo, você tem uma coisa que não faria sentido no mercado financeiro. Eu vendo, eu tenho uma planta de energia, eu tenho uma geradora e eu vendo um contrato de energia para 6 meses. E, para o mercado brasileiro, a garantia física, que nem é garantia, nem é física, e que é um termo elétrico, não é financeiro, estaria garantindo isso. Então, o sujeito, a garantia dele é a tal de garantia física, que não é garantia, não é física e, sobretudo, não é financeira. Na verdade, o gerador aqui, quando ele faz um contrato de 6 meses, ele não apresenta garantia nenhuma na hora que ele abre a posição que ele vende. Isso é um sistema frágil, em princípio. Os mercados financeiros, sempre que você abre uma posição, você apresenta uma garantia para a posição que você está abrindo. Mas isso vai custar caro. Dependendo de como você montar o mercado, isso vai custar uma fortuna. Aí é a questão de você montar o mercado para que ele peça, para que ele exija um montante de garantias razoável. Né? Então, aqui no Brasil, as posições podem ser abertas no mercado de energia sem apresentar garantias em muitas situações. E com isso, você pode gerar débitos no mercado de curto prazo, né, no mecanismo de conciliação de diferenças, que não tem garantias. E aí a coisa já aconteceu, você já manifestou, a diferença já ocorreu, e de repente você vê que o cara não apresentou garantia, aí você pede. A CCE funciona assim. Depois que você vê que o cara não tem garantia, e se ele não apresentar a garantia, em alguns casos não se pode fazer nada, porque é uma concessionária que você não pode simplesmente
digamos assim, um agente necessário da CCS, não pode simplesmente derrubar, né, tirar do mercado, ela está ali, então não acontece nada. Ou em outros casos, o que você faz no Mercado Livre, por exemplo, você derruba o contrato. Ele tinha um contrato registrado, não apresentou a garantia antes do pagamento, eu suspendo aquele contrato, faço uma outra contabilização sem aquele contrato e joguei o prejuízo para quem era a contraparte lateral para aquele contrato que foi suspenso por falta de garantia. Que também não é uma coisa muito bonita. Se a gente está indo para um mercado onde se espera que as transações sejam feitas cada vez mais de forma não regulada, ou seja, no mercado livre, a gente tem um horizonte do mercado livre crescer, você ter transações no mercado livre aonde, na hora do vamos ver, a sua contraparte que apresentou garantia para você, não apresenta a garantia, você é cancelado, não valeu nada, você ficou exposto ao preço de curto prazo. Isso não tem a menor... Isso digamos, uma base muito fraca para um crescimento de um mercado liberalizado, extremamente fraco. E, na verdade, ainda no diagnóstico, né, é surpreendente que no Brasil existe um mercado relevante, que é o mercado de energia, financeiramente tão frágil. A gente está num país, Brasil, que conta com mercados organizados que estão entre os mais robustos e bem regulados do mundo. O Maca está aqui, que entende mais do que eu. Eu acho que os mercados brasileiros e a regulação dos mercados brasileiros são tão boas, são tão bons ou melhores do que os Estados Unidos e a Europa, certo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O Brasil, curiosamente, o Brasil e a África do Sul são os dois países considerados benchmarks no que diz respeito aos seus respectivos sistemas de pagamento. Toda vez que há um seminário internacional, o Banco Central do Brasil e o Banco Central da África do Sul são chamados a mostrar aquele que está todo mundo atrás dessa fronteira. Teve um caso na crise financeira de 2008, quase todos os mercados mundiais que eram baseados em contratos bilaterais, eles derreteram, congelaram, se tornaram totalmente disfuncionais no meio da crise de 2008 e 2009. E apenas os mercados estruturados com contraparte central, que a gente depois vai ver o que não passaram por grandes problemas. O Brasil, nesse aspecto, passou super bem, porque todos os mercados importantes já eram organizados com uma contraparte central que se responsabiliza por todos os pagamentos e garantias e que tem uma robustez financeira muito grande. Então, o Brasil está muito bem naquela crise. Na sequência, se não me engano, em 2011, teve um encontro do G20, acho que em Pittsburgh, em que os presidentes assinaram um compromisso em aperfeiçoar a regulação financeira dos seus respectivos países para que todos os mercados relevantes e sistemicamente importantes passassem a ser organizados na forma de contraparte central, que é a Bolsa e a clearing brasileiras há muito tempo. Agora, a gente tem uma das melhores regulações, uma das melhores infraestruturas para a organização de mercados no mundo, não tem nada melhor, tem diferente, mas não tem nada melhor do que o Brasil. E a gente tem um mercado razoavelmente relevante, que é o de energia, que é financeiramente extremamente frágil. Então, esse é o diagnóstico. Naturalmente, o quarto ponto é que a gente está numa situação onde o mercado livre tende a crescer. Olha, o mercado livre, muito mais do que o mercado regulado, ele requer uma infraestrutura mais avançada. No mercado regulado, se você tem algum problema, o regulador, o governo, o regulador, a ANEEL, pode, sim, fazer mudanças regulatórias que restabeleçam o equilíbrio econômico-financeiro de uma concessão que está com problemas, sobretudo se esses problemas são sistêmicos. Como a gente viu nos exemplos que a gente deu antes, isso acontecendo, né, aqui no Brasil. Então, o mercado que é regulado, ele tolera uma certa fragilidade financeira porque você tem uma robustez na capacidade de intervenção do regulador e do governo. No caso do Mercado Livre, o governo vai fazer o quê? Vai dar dinheiro? No Mercado Livre, a pessoa faz o que ela quer. Ela está comprando porque quer, está vendendo porque quer. Aí deu um problema, não pagaram. O problema é deles, mas se for de muita gente, o problema é de todos.
porque você acaba tendo um mercado disfuncional, que é o que a gente tem hoje no mercado de energia. Então, o crescimento do mercado livre, ele requer uma infraestrutura mais avançada, requer oferta de produtos padronizados e liquidez para abrir e fechar posições sem preocupação com risco de crédito, né? O mercado, se um mercado funcionando bem, não quer dizer que todas as transações tenham que ser em bolsa. Provavelmente em nenhum lugar são e nunca serão. Você tem que ter a opção de ter um mercado organizado, com contratos padronizados, que sejam representativos do funcionamento daquele mercado, que os agentes possam recorrer, abrindo e fechando posições para compor as suas carteiras, façam, como sempre farão, contratos bilaterais entre si para uma parte do seu funcionamento. Mas é fundamental a gente ter, e a gente hoje em dia não tem, mercado de bolsa para valer, de bolsa financeira, bolsa de commodities, bolsa que é bolsa, para o setor elétrico, né? A gente tem também uma outra coisa que é muito ruim para o mercado livre, para o desenvolvimento, para o crescimento do mercado livre, é a subordinação dos contratos do mercado livre. Eu mencionei isso antes, mas eu acho que vale a pena falar de novo, para a parte do mercado livre. Ou seja, eu tenho um contrato que eu acho que é um bom agente, fiz um contrato com ele, e ele tem um problema na CCE, a CCE pode simplesmente derrubar o meu contrato por um problema com a minha contraparte. A ideia é que aqui, bom, cada agente tem que ter a capacidade de julgar o risco de crédito da sua contraparte, o que é absolutamente correto em contratos bilaterais. Você está pensando no crescimento do mercado livre, e eu acho que tudo indica que a gente vai nessa direção, no mercado desregulamentado, você vai ter, no futuro, a grande maioria, a totalidade dos agentes operando nesse mercado, e é um mercado que é muito difícil, cidade das pessoas, você tem realmente controle de risco de crédito de cada pessoa. Então, você tendo formas de garantias, um na CCE e outro nos contratos bilaterais, sendo que o sistema de garantias da CCE ele pode cancelar um contrato ou suspender um contrato, expondo a contraparte ao risco, ele é uma fragilidade do mercado que deveria ser resolvida. Então, quais são as propostas que a gente pretende desenvolver para resolver esse problema no futuro? Né? A gente tem algumas ideias. A básica é utilizar o sistema de pagamentos brasileiro, regulado pelo Banco Central, como infraestrutura financeira para o mercado de energia. Então, o mercado de energia é o quê? Ou deve ser uma commodity. Mas é uma commodity que não é transacionada numa bolsa de commodities, ela é transacionada num outro mercado. A ideia é usar o sistema de pagamentos brasileiro, as infraestruturas do mercado financeiro, como infraestrutura de negociação. Infraestrutura financeira para o mercado. Ao invés de ter, hoje em dia, 2 reguladores para regular a mesma coisa, a ANEEL regula pagamentos e garantias, e o Banco Central também. A ideia aqui é simplificar. Vamos ter um regulador regulando essa mesma coisa. E é o regulador que é o especialista, que está aí há décadas fazendo isso, construindo uma obra que é uma obra de gerações já. Né? Meu pai foi do mercado financeiro, participou disso nos anos 60, 70. Né? Ele foi do mercado financeiro também. É uma obra já de gerações, muito sólido. Vamos usar essa infraestrutura que já existe. O setor elétrico vai passar essa ideia do projeto a ser um usuário de infraestruturas que já existem, de produtos que já existem, de uma regulação que já existe, que não é feita pelo setor elétrico. Isso aí parece uma coisa simples. Não é uma coisa simples. Não é absolutamente uma coisa simples. Isso implica em adaptar a regulação da comercialização, possivelmente, inclusive, ao nível de lei, da comercialização de energia, né, adaptar a regulação da comercialização de energia, para poder utilizar as infraestruturas do mercado financeiro, nomeadamente as bolsas de commodities e as clearings. Por que tem que adaptar? A proposta que está no projeto é mudar um pouco o ponto de vista. Olha, eu tenho regulação financeira da melhor qualidade, tem infraestruturas de mercado da melhor qualidade. Está tudo regulado.
a gente só tem que usar, mas tem que usar do jeito que está regulado. Não é o setor elétrico que vai inventar como é que vai, não, tem que fazer do jeito que já é feito. Não é inventar regulação financeira. A regulação financeira já existe e é boa. E não pode fazer, não vale tudo. Ah, vamos aqui abrir uma posição no mercado sem apresentar garantia. Não. Não pode. Não pode fazer isso. Ah, então como é que a gente vai fazer? Bom, então a gente vai ter que adaptar a regulação da comercialização para conseguir usar infraestruturas extremamente robustas, que são extremamente robustas justamente porque não pode se fazer o que se quer. Tem que se tomar uma série de medidas prudenciais e de segurança para que os mercados funcionem de forma adequada. É uma coisa complicada? É uma coisa complicada, mas os mercados de energia avançados que se organizam em bolsas, todos eles, de uma forma ou de outra, maior ou menor profundidade, todos eles tiveram que adaptar o modelo de comercialização pré-existente para um modelo de mercado. Um modelo de contratos bilaterais ou de energia regulada, né? Quando você tem um gerador, uma tarifa de geração, isso tinha em muitos lugares, tem ainda em alguns lugares. Você tem um modelo de contratos regulados ou de energia regulada, você vai ter que adaptar esse modelo para conseguir entrar num regime de mercado, onde um regime de bolsa para valer. Você vai ter que fazer isso. O Brasil não vai, a gente não está inventando uma coisa que nunca foi feita em outro lugar. Ao contrário, foi feito em todos os lugares onde se fez bolsa, você teve que fazer uma transição e acomodar os contratos, sem rasgar contratos, você teve que acomodar uma lógica antiga a uma infraestrutura nova. Né? Dentre essas adaptações, que são várias, e que não cabe aqui a gente ainda ficar detalhando isso, a gente está aqui só numa abertura, só para lembrar para pessoas que já, na verdade, a maior parte conhecem isso, você tem uma das alterações é alterar o perfil de risco financeiro da comercialização de energia, de forma a tornar o risco mensurável. É muito importante para o mercado financeiro conseguir medir risco de uma forma inequívoca. E ele tem que ser compatível, o risco tem que ser compatível com um sistema de garantias com custo moderado. Uma forma um pouco até impressionista, assim, uma imagem, né? Um contrato por quantidade com uma hidrelétrica, como a gente pratica, um contrato com uma venda há 30 anos, ele do ponto de vista estritamente financeiro, aqueles contratos por quantidade antigos, sem risco repactuado, sem nada, ele é uma venda descoberta por 30 anos. Se você fosse pedir as garantias do tipo que as bolsas e clearings pedem, possivelmente a garantia ia ser maior do que tudo que ele ia receber em 30 anos. Ou seja, não faz o menor sentido. Bom, então como é que a gente faz? Bom, a gente tem que ver. Eu acho que você tem que... Essas adaptações envolvem alterar o perfil de risco da comercialização de energia, se possível, para trás, oferecendo aos agentes alguma forma de repactuar os contratos para migrar para um ambiente de menor risco, e com certeza para frente, porque senão vai ser uma coisa de um custo tão alto. Imagina, você vai construir hidrelétrica, deixa aqui antes de construir mais dinheiro do que você vai faturar em 30 anos, isso não faz o menor sentido. Naturalmente, você tem que bolar você tem que ter um grande cuidado na adaptação para um regime de mercado, para que as coisas façam sentido, e que para aquilo que não vai obedecer por uma razão ou por outra a uma lógica de mercado, esteja isolado do mercado e não possa causar dano. Por exemplo, Itaipu é a tarifa regulada de geração, aquilo está num contrato. Num contrato não, aquilo está num tratado internacional, ninguém vai mexer nisso. Então você vai ter que desenhar alguma forma com que Itaipu conviva com o mercado sem interferir nele. Isso é apenas um exemplo de coisas que a gente vai mexer lá na frente. Então, como é que a gente vai desenvolver os trabalhos? Isso aqui tem uma origem. O GESEL fez uma contribuição à Consulta Pública 33 do MNE, que foi lançada no ano passado sobre o aperfeiçoamento do marco legal do setor elétrico. E nessa ocasião, na nota técnica à consulta pública, falava-se de uma forma bastante rápida, sem aprofundamento,
da conveniência de se criar a Bolsa de Energia e Clearing no Brasil. E o Gesel fez uma consulta pública, uma contribuição a essa consulta pública, bastante consistente, é uma coisa que a gente já vinha estudando há muito tempo. O Gesel estuda comercialização de energia desde 2008, 2009, justamente os problemas que a gente já detectava, então, no nosso modelo de comercialização. Isso começa no texto lá de 2000, publicado em 2010, mas escrito em 2008, 2009. A gente justamente viu que, se tivesse uma cerca prolongada, esse mecanismo de conciliação de diferença, o tal do mercado de curto prazo, que eu não gosto nem do nome, ele provavelmente ia virar um grande ralo de dinheiro e teria uma conta ali a ser paga que você não imagina de onde vai vir o dinheiro para pagar aquilo, basicamente porque ninguém depositou garantia. A gente vem estudando isso há bastante tempo e a gente fez uma contribuição à consulta pública dizendo, olha, qual é o conteúdo dela básico? Acreditamos que usar bolsa e clearing para comercialização de energia é uma forma muito boa de resolver essa fragilidade financeira do nosso modelo de comercialização de energia no atacado. O sistema de pagamentos brasileiros é muito, muito robusto. As nossas bolsas de commodities, bolsas de derivativos, bolsas de ações são muito fortes. Né? E se você usar essa infraestrutura, a parte de fragilidade financeira do mercado de energia, a gente consegue endereçar. E esse texto está publicado no site do Gesel, vai estar no site do próprio projeto, e a gente fez essa proposta, a gente apresentou ele a muita gente, foi no Ministério de Minas e Energia, fomos na CCE várias vezes, fomos no Ministério da Fazenda 2 vezes, fomos em associações de agentes, apresentamos isso na EDP, na verdade, em Portugal, apresentamos em 2 congressos internacionais em Portugal com agentes do setor elétrico, inclusive brasileiro, vários grupos empresariais. A gente também passou essa apresentação, a apresentação que está associada a esse texto de discussão, e foi uma coisa que foi muito bem recebida. Em parte, talvez ela tenha sido bem recebida, porque a parte financeira disso aí ninguém entende. Né? Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa aqui. Ninguém no setor elétrico entende, digo eu, corrigindo. E eu acho que isso é uma limitação que esse projeto vai endereçar. As pessoas no setor elétrico não conhecem a regulação financeira, não sabem exatamente o que é uma bolsa. O que é uma bolsa brasileira. Não tem uma ideia, não, a bolsa você vende, compra, etc. Mas uma bolsa brasileira é uma coisa muito bem regulada, uma clearing brasileira. Você não tem que criar clearing, a clearing está aí. Né? Então, no fundo, a gente foi muito bem recebido. E esse projeto justamente a ideia de aprofundar os estudos para a criação de uma bolsa de energia com uma clearing, sem necessariamente se ater às propostas desse texto de discussão do setor elétrico 77, que é a contribuição à consulta pública 33. É um texto bastante legal, acho que é todo amarradinho, ele propõe uma coisa de começo, meio e fim, com transição, com regra de com tudo, mas ele é uma ideia. Eu acho que mais tempo, mais cabeça, ideia, agora é dar um passo atrás. Né? A gente vai estudar coisas, eu vou falar isso na sequência, a gente vai estudar os fundamentos por trás dessa ideia de bolsa e de clearing. Como é que isso é feito no exterior? Como é que funcionam os mercados de energia que têm bolsa e clearing? Como é que eles fizeram a transição do modelo anterior para o modelo de bolsa? Como é que isso foi feito? É a relação entre a regulação elétrica e a regulação financeira em cada um desses mercados. Isso é um tema extremamente relevante, porque, na verdade, se você pensar bem, é uma coisa complicada. Uma bolsa de commodities, por exemplo, uma commodity de milho, ou de trigo, ou de soja, são mercados que não são regulados. Você tem uma regulação sanitária, etc. Mas não são mercados que, na transação com produtos, sejam realmente regulados. Energia elétrica é outra história. Energia elétrica é totalmente regulada. A commodity só existe
porque a regulação diz que aquilo ali vai virar uma commodity, porque se não dissesse, faria parte de um monopólio natural verticalizado. Naturalmente, para usar bolsa, clearing, coisas que são naturalmente da esfera do financeiro, como é que você faz para juntar duas coisas altamente reguladas? Bolsa é altamente regulada, clearing é altamente regulado, mercado de energia é altamente regulado. E tem aquele velho princípio da regulação, galho, né? Fica todo mundo ali. Duas reguladoras falando a mesma coisa, boa coisa que não vai sair daí, né? Então, esse é um tema importante. A gente vai recorrer à experiência internacional para ver o que a gente aprende dela, fazer uma passagem pelo histórico do que aconteceu aqui no Brasil na crise do mercado de energia e, sobretudo, que é uma coisa que a gente não fez ainda, estudar as tentativas que foram feitas e já foram feitas para a criação de bolsa de energia, entender por que isso não aconteceu, por que é diferente. E, por outro lado, estudar melhor a regulação das infraestruturas do mercado financeiro, do sistema de pagamentos brasileiros, não por estudá-la, que em si é um tema interessante, mas que não tem nenhuma novidade disso, mas já com o olhar de como é que a gente pode usar essa regulação, os produtos associados a ela, para resolver os problemas do setor elétrico. Bom, a gente vai começar esse projeto, quer dizer, as equipes, nesse primeiro mês agora, as equipes não estão trabalhando ainda não. Então, quem aqui é pesquisador, não se assuste, porque a gente está começando ainda, né? E o Gesel preparou um material muito grande, a gente já vem preparando antes mesmo de assinar o contrato, para fazer uma fase de nivelamento de conhecimento entre os participantes do projeto, da EDP, das diversas subequipes, para a gente estar na mesma página. E a gente tem muita coisa escrita a respeito disso, e é fundamental socializar esse conhecimento, porque senão muitas das pessoas que estão na equipe sequer vão conseguir ser produtivas. É uma equipe bastante sênior, tem lá em Portugal a professora Isabel Soares, a Patrícia Pereira da Silva, tem a Joana, com pessoas muito competentes. O Carlos Rufim é um parceirão nosso, ótimo, uma cabeça excelente, lá em Boston. Tem o Hernani, o Macaíba, aqui na parte financeira, aqui no Rio. Tem o Machado, em Santa Catarina, o Vitor, lá em Brasília, que entendem muito de regulação. O Machado já viveu na pele esses problemas todos que eu falei, porque ele foi conselheiro e diretor-geral lá da CCE, criador da CCE, escreveu lei, etc. É uma equipe muito sênior, só que eu diria que ninguém na equipe entende realmente bem de todas as partes do problema. Eu entendo um pouco da parte da comercialização de energia e um pouco da área financeira, mas eu não sou especialista em finanças. Eu estou mais de economia do setor elétrico que qualquer outra coisa. Então, tem gente que eu estou trazendo, que é o Hernani e o Macaíba, que entendem de regulação financeira. Mas, olha, eles não entendem muito de comercialização de energia, entendem pouco, na verdade. Então, esse início agora é importante para a gente nivelar os conceitos. Mesma coisa, o professor Rufim, o professor Isabel, Joana, Patrícia, entendem muito. A professora Isabel é uma referência de regulação europeia em vários aspectos, inclusive no mercado de energia. A Patrícia tem tese de doutorado sobre isso, o João é uma pessoa ótima, mas não conhecem o problema específico do Brasil, né? Então, mesmo tendo uma equipe muito sênior, é importante a gente fazer um nivelamento. Então, a gente vai fazer uma série de videoconferências, que está cada um numa parte do mundo, então vai ter que ser, infelizmente, por videoconferência. Vai fazer uma série de 6, a primeira começando, se não tiver algum problema catastrófico de horário coletivo, a gente está propondo as quartas-feiras, as próximas 6 quartas-feiras, às 14 horas do Rio de Janeiro, hora de Brasília. A gente vai fazer 6 sessões. Ah, mas todo mundo tem agenda complicada. Todo mundo tem agenda complicada. O que a gente vai fazer? Todas essas videoconferências serão gravadas. E a gente vai colocar elas, inicialmente,
num canal do YouTube aberto, porque isso aqui, essa parte de nivelamento não tem absolutamente nada que não seja já público, não são todos textos públicos, e a gente vai estar apresentações que já foram publicadas, e a gente vai estar simplesmente socializando esse conhecimento dentro da equipe. Então, quem não conseguir assistir, porque não tem horário, não tem problema. O vídeo vai estar lá, é um vídeo, naturalmente, de videoconferência, não é lá grande coisa em termos de qualidade técnica, mas vai estar lá o registro para quem não conseguir estar no dia certo na videoconferência. Possivelmente até outras pessoas de fora vão se interessar por isso. Conversei com a CCS, de repente até a gente quer que o pessoal participe desse nivelamento, porque isso aqui está uma coisa muito legal. Então, isso vai estar na internet, num primeiro momento, pelo menos, aberto, não tem zero de coisa original aí, não está criando conhecimento nesse momento, a gente está só reprimindo. E a primeira videoconferência, duração aproximada de alguma coisa aí, 2 horas, talvez um pouquinho mais. A primeira vai ser sobre mercados de diferenças, de uma forma geral, e o que tem de especial no nosso mercado de diferenças que deu tanto problema. Esse é o primeiro tema, e o segundo é risco na comercialização de energia, que a gente vai apresentar um texto nosso lá de 2010, 2009, que, de uma certa forma, antecipou essa crise que vive até hoje. Vai gravar essas videoconferências, vão ficar disponíveis para quem não puder assistir, então não é nenhum desespero faltar. A gente entende, todo mundo está em fusos horários diferentes. Se alguém tiver algum problema muito sério de horário, me manda um e-mail. Se várias pessoas estiverem nisso, a gente eventualmente até reconsidera, mas é bom gravar uma data que fica previsível. Todos os temas, praticamente todos esses temas, a gente já tem textos e apresentações que já estão na internet e que vão servir de material de referência para a equipe. Não todos. Tem um curso de comercialização de energia, que é um PowerPoint, e que nós não vamos, no campeonato, transformar isso em texto. É uma referência bem básica, mas é bom fazer esse básico. O pessoal financeiro não conhece o básico, então é bom fazer o básico, comercialização de energia, para todo mundo. Tem também um básico, deve ser o Hernani e o Maca devem fazer um desses nivelamentos, que é uma apresentação à regulação financeira brasileira no que diz respeito à Bolsa e Clearing, né, que é também um básico. Não tem texto, a gente vai produzir um texto mais na frente, mas nesse momento não tem. Mas vamos fazer uma videoconferência para isso. A gente está fazendo um site, já tem uma versão preliminar dele, não está funcional, mas a ideia é que esse site vai reunir todo o material de referência do projeto e os produtos do projeto, inclusive os vídeos. Esse material de referência, além dessas videoconferências semanais, que a gente chama de atividades de nivelamento, a gente também vai gravar em estúdio vídeos curtos, visando não a equipe, não nós que estamos aqui assistindo isso aqui, mas o público geral. Esse projeto tem um potencial muito grande de interessar agentes na medida em que ele se coloca como uma possibilidade real no futuro. E aí você vai ter um lugar onde você vai reunir tanto textos aprofundados, que já foram escritos no passado, as apresentações associadas a esse texto, que são apresentações que foram feitas no passado na ANEEL, no Ministério, na CCE, no BNDES, no GESEL, na EDP, etc., que a gente está dando simplesmente uma cara nova, mais bonitinha, mas que são as mesmas, e a gente está acrescentando a isso, a gente vai estar acrescentando vídeos, de preferência vídeos curtos, não como essa videoconferência, que deve ter, sei lá, 1h30, 2 horas. Isso aqui a gente vai até bota lá no canto do site, mas isso é para material nosso. Mas a ideia é que uma pessoa no futuro, ou do setor financeiro, ou do setor elétrico, quiser se informar sobre o tema, consiga ter um vídeo curto que já situe a situação, já situe o assunto, ver se interessa ou não se aprofundar, se interessar aprofundar, tem um PowerPoint, se interessar aprofundar mais, tem um texto cabeludo ali para estudar. Então, e isso daí é o próprio material de nivelamento adaptado, mas no futuro, na medida em que a gente vá produzindo conhecimento, não estamos nessa fase, na medida que a gente vai produzindo conhecimento
do projeto, e isso já esteja maduro, a gente também coloque, seja videoconferências, mas, sobretudo, vídeos, apresentações, textos, tanto mais aprofundados, quanto, eventualmente, coisas de divulgação no site. Então, esse é um site que vai nos acompanhar, provavelmente, durante todo o projeto. Tá? Aqui um pouquinho cronograma, né? Primeiras 6 semanas, atividade de nivelamento. Depois a gente entra na segunda fase, segunda parte do projeto. Eu não vou aqui gastar tempo detalhando as atividades nas diversas fases do cronograma, não é o caso aqui, mas, grosso modo, entre dezembro e abril do ano que vem, a gente vai ter 3 equipes, eu já falei disso, tratando em paralelo de estudar os fundamentos do mercado de energia e os problemas associados. Então, tem um estudo dos problemas do mercado brasileiro, isso aí deve estar o Vitor, está trabalhando com isso, bem como as tentativas já feitas de criar uma bolsa de energia. Em paralelo, os pesquisadores internacionais, provavelmente com alguém aqui da equipe do GESEL ajudando, vão estar estudando as experiências internacionais de bolsa de energia, com particular atenção para a relação entre regulação financeira e regulação elétrica, e ao tratamento dado aos contratos empregados na instalação do... E o terceiro grupo, esse é o grupo internacional, o FIM, é o pessoal de Portugal, e o terceiro grupo é o Hernani e o Maca, fazendo uma revisão da regulação financeira brasileira, com destaque para oportunidades e desafios para a implementação de uma bolsa de energia. Está previsto uma viagem aos Estados Unidos e Europa para visitar mercados de energia, lá para fevereiro do ano que vem. Né? Bom, aí a terceira projeto, terminado de revisão, ela começa em maio do ano que vem, e é uma discussão sobre alternativas para a implantação da Bolsa de Energia, onde é importante ouvir agentes, é importante apresentar as possibilidades e ouvir tanto o marco institucional como agentes para filtrar o que efetivamente a gente vai colocar. Não há nenhum compromisso em executar ou em simplesmente detalhar o que está lá no texto de discussão 77, que eu mesmo já vi umas coisas que tinha que mudar ali dentro. Mas, enfim, a gente pode chegar a uma conclusão de que uma coisa menos pretensiosa talvez seja mais funcional, ou mais pretensiosa ainda, ou diferente. Não sei, não precisa ter mercado por oferta de preço, vamos fazer só a parte financeira. Não sei. Essa parte de maio de 2019 vai ter, em princípio, vai envolver bastante discussão com a gente. É importante a gente ter um site com todo o material para uma pessoa que não sabe nada o que é comercialização de energia, porque veio de um banco, possa ter um lugar para se informar, e, ao contrário, alguém do setor elétrico, engenheiro eletricista, que mal conhece a regulação do setor elétrico, mas conhece alguma coisa, e é analfabeto de pai e mãe em setor financeiro, vai ter um lugar para aprender sobre isso e poder se atualizar e se colocar nessa discussão. Então, isso aí é a parte de discussão lá para o meio do ano que vem. A quarta parte é o desenho das inovações regulatórias a serem propostas no setor elétrico. Ou seja, a gente discutiu entre maio e agosto e a gente fechou em cima de alguma coisa que a gente tem que detalhar entre setembro e fevereiro. A quinta parte, na verdade, é uma reflexão sobre as duas anteriores. Essa é a parte do Dorel, né? Que é uma análise de solidez financeira e de impacto regulatório, primeira das alternativas estudadas na parte 3, tem um S aí a mais, na parte 3, e depois das propostas da parte 4. A parte 3 é quando a gente está peneirando e discutindo o que a gente vai propor, e a parte 4 é quando a gente está detalhando. Então, o Dorel ele vai ter um olhar de fora sobre aquilo que está sendo discutido e aquilo que está sendo detalhado, para ver, vem cá, qual é o impacto disso aí? Vocês estão querendo mexer num monte de coisas? Será que isso aí, numa seca, isso pode ser bom, mas quando chove é ruim, etc. É uma reflexão do impacto dessa mudança. A sexta parte, já lá em 2020, é a divulgação dos resultados do projeto. Então, isso aqui é o grande cronograma. A gente vai fazer em videoconferências, provavelmente sempre, com cada uma das subequipes, um detalhamento das atividades de cada uma. Isso tem calma. A gente tem agora 1 mês e meio, onde a principal atividade são as atividades de nivelamento.
E, finalmente, acho que esse é o último slide da apresentação, a gente tem ferramentas de colaboração. A gente tem esse site do Appearin, que a gente está usando, que é uma videoconferência, que não é perfeita, mas funciona razoavelmente bem, que permite gravar, o que é legal, porque essas videoconferências mais gente, a gente pode registrar e botar na internet. A gente vai usar intensamente as videoconferências, tanto para os grupos focados, porque as pessoas frequentemente, tirando o Hernani e o Maca, que estão aqui no Rio, que a gente deve se encontrar pessoalmente, o resto tudo vai ser, grande parte das vezes, por videoconferência. A gente vai gravar algumas, como eu já falei, né? Vamos ver se funciona bem. Hoje é a primeira tentativa de gravar uma coisa grande, mas vai funcionar assim. Sobretudo na fase de nivelamento. Vai ter coisas que não vai ter sentido gravar, porque vão ser discussões. Gravando discussão você discute uma coisa e depois chega à conclusão que não era nada daquilo. Talvez não seja o caso de botar na internet, mas essa parte de nivelamento certamente, e outras partes onde você já tem produtos maduros, talvez seja o caso de gravar assim, e a gente vê isso depois. Além disso, a gente está fazendo, ainda está em fase embrionária, um site para o projeto. Esse site vai ter o material de referência, vai ter vídeos curtos e possivelmente também as gravações das próprias videoconferências. Vou mostrar aqui, esse site ele não está no ar, não é oficial, o texto não é o texto, mas ele já existe. Ele tem uma página principal com bem-vindo, fala do nivelamento, conteúdo do site, material de referência, tem uma área de notícias que a gente vai atualizar, tem uma descrição do projeto, da própria equipe, as notícias são essas notícias aqui do lado direito, um pouco mais detalhadas. Esse pode ser um projeto com bastante impacto na mídia mais na frente, então é bom já fazer uma coisa bem estruturada. E, sobretudo, qualquer site que nada muda na página principal, ninguém volta. Então, ele tem que ter alguma movimentação com o tempo para não estar sempre com a mesma cara. Então, a gente vai fazer notícias curtas. O Gesell faz isso já há muitos anos, tem o IF informativo diário. A gente vai alimentar, possivelmente, com links para outras coisas, links para redes sociais, etc., ou notícias que sejam do site mesmo. E a gente tem aqui um material de referência. São 9 vídeos, quase todos eles com textos e apresentações, alguns casos, poucos, um só tem o texto, não tem apresentação, e tem 2 que tem apresentação e não tem texto, mas todos eles vão ter vídeos produzidos em estúdio, uma coisa simples, não é nada de muito rebuscado, mas simples, né? Então, você tem aqui o mecanismo de conciliação de diferenças, você tem aqui do lado direito, você tem o paper, esse é um que não tem slides, casualmente, e aí você tem um vídeo assim produzido em estúdio, não sei se vai dar para ver isso pela internet. Não vou botar isso aqui, é o YouTube, o YouTube ponderado aqui do nosso site. A ideia é que todo o material de referência, todos esses 9 temas e mais a apresentação do projeto, tenham vídeos gravados em estúdio. Na parte de produtos, o que a gente tem é exatamente nada, porque nós não produzimos absolutamente nada nesse momento, mas possivelmente vídeos como esse, que são coisas assim, do ponto de vista para mostrar, bem fraquinhas, né? Visual. Mas para a equipe são úteis e algumas pessoas muito interessadas talvez se interessem em ver o nivelamento mais completo do que um vídeo pequeno que a gente vai produzir em estúdio. Então é isso. Esse aqui é o nosso site. Eu vou parar aqui de compartilhar. Então, nós estamos... Esse é o ponto. O nosso próximo encontro geral seria na quarta-feira que vem, às 2 horas, dando início à atividade de nivelamento. Hoje já teve, assim, vamos lembrar do que é. No início, o pessoal, muitas vezes, nem lembrava. Né? Então, a gente vai ter, a partir da quarta-feira que vem, a gente vai ter um encontro semanal, 6 quartas-feiras. Em paralelo, eu e o Pedro, que está aqui, vamos estar contactando as subequipes e fazendo videoconferências com as subequipes para detalhar os cronogramas de trabalho, que não começam agora. Agora a única atividade é o nivelamento da equipe, mas as pessoas já estão utilizando, todo mundo tem ajuda, todo mundo vai fazer
Daqui a um mês e meio, daqui a um mês e meio, todo mundo tem que ir se organizando, já saber, já ir explorando, etc. É isso. Talvez eu esteja falando aqui forte, não sei se a Paola... Eu não sei se a Paola quer falar, a gente tem previsão de ter um evento de lançamento do projeto. A Paola podia dar uma... Acho que pode parar de gravar, acho que a gente, essa parte aqui já... Vou parar de gravar, tá? Ok?